Ok, muito bom dia. Pela graça de Deus, estamos aqui juntos por mais um tempo com a palavra de Deus aberta. Este é um privilégio que cada um de nós temos de abrir a palavra de Deus e pensar com Deus. Colossenses fala, capítulo 3, 1 e 2, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Amém? Amém. Aleluia. Deus é bom, né? O tempo todo. Se você pode, comigo, abre nesta manhã sua Bíblia em Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, no nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós nos prostramos perante o Senhor nesta manhã de domingo. Te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder abrir sua palavra e pensar contigo. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nesta manhã, Senhor. Vai de encontro de cada uma das nossas necessidades, ó Pai, seja física, espiritual, ó Pai, emocional, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar em nossas emoções, que o Senhor possa trabalhar nos nossos relacionamentos, que o Senhor possa trabalhar nas nossas necessidades financeiras, que o Senhor possa ir de encontro de cada uma delas e operar com graça, misericórdia, com perdão, com provisão, com direção. Oh, aleluia, Senhor. Nós cremos que veremos a bondade do nosso Deus na terra dos viventes, como Davi disse em Salmos 27 e 28. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Toda a honra, toda a glória e louvor seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Salmos capítulo 20. Vamos ler os salmos todos, porque é um salmos muito lindo e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nesta manhã. Salmos capítulo 20, a partir do versículo 1 está escrito: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ele se encurva e cai. Nós, porém, nos levantaremos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Olha, que salmos lindos. Salmos de Davi. E, sabe, é tão importante para nós ler a palavra de Deus, alimentar a nossa fé nessa manhã de domingo, né? Juntos. E sabe, amados irmãos, interessante para cada um de nós que tantas coisas acontecem diariamente para nos distrair, para nos afastar da graça de Deus, para nos afastar de exercer a nossa fé alimentada com a palavra de Deus. Muitas pessoas não nos compreendem e nos julgam. Vivemos dias difíceis quando parece que estamos na contramão de tudo e de todos.
Às vezes somos esmagados pelas circunstâncias e só temos a nossa fé, a nossa convicção que Deus nos dá por meio da sua palavra. Eu penso que nessa manhã, esta é a realidade de muitos de nós, filhos de Deus. Muitos de nós, envolvidos em diversas situações e circunstâncias. E aparentemente esmagados, e só nos resta a nossa fé. Que, como eu falei nos últimos domingos, 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que vence o mundo é a nossa fé. Mesmo não entendendo todas as coisas, podemos celebrar com júbilo a vitória que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos dará em nome de Jesus, quando nos mantemos firmes na fé. Mesmo que sejamos o tempo todo julgados e condenados pela mente humana e carnal, nós perseveramos, continuamos firmes na graça de Deus. E portas abrirão, outras fecharão. Aqui, Salmos capítulo 20, começa que o Senhor te responda no dia das circunstâncias difíceis, no dia das tribulações. 2 Coríntios capítulo 1 fala que a tribulação às vezes acontece em nossas vidas e Deus permite para que nós possamos aprender mais da graça de Deus, ter uma experiência do cuidado, do amor, da provisão de Deus nos momentos difíceis, para que possamos, investir na vida de outros que passem por o mesmo problema que nós estamos passando agora. Por isso é tão importante para nós buscar refúgio no nome do Deus de Jacó, porque ele nos elevará com segurança, como está no versículo 1. Do seu santuário, ele envia socorro. E nós vimos nessa última semana que temos sempre uma batalha nas regiões celestiais sendo travadas para impedir que o socorro que Deus envia do trono da graça chegue até nós. E nós precisamos entrar nessa batalha com oração, com a fé alimentada com a palavra de Deus. Nós oramos, invocamos Deus e Deus envia seus anjos a batalhar nossas batalhas nas regiões celestes e a resposta de Deus chega até nós. Porque do seu santuário, versículo 2, ele envia socorro. Desde Sião, ele nos sustenta. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. O que agrada a Deus é a nossa fé. Nós falamos isso também nos últimos cultos. Salmos 37, 3, 4. Confia no Senhor, alimenta-te da palavra, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. E aqui tem uma conexão direta com Salmos capítulo 20, 37, versículo 3 e 4, tem uma conexão direta com Salmos 20. Por quê? Porque olha o versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Como? Confiando em Deus, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus, agradando ao Senhor, andando por fé, tomando passo de fé. E o passo de fé que nós tomamos, a maioria das vezes, está na contramão do que as pessoas lá fora estão falando, fazendo e agindo. A fé alimentada com a palavra de Deus é uma confiança inabalável em Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Conceder o que o nosso coração deseja. Nós precisamos agradar o Senhor, andando por fé, colocar diante dele em oração, alimentando a nossa fé com a palavra, e assim estaremos na batalha celestial, envolvidos com orações aqui da terra,
E Deus batalha as nossas batalhas, e desde Sião, ele envia socorro para nós. Desde o seu santuário, ele envia o socorro e ele chega até nós. E aqui está nosso versículo nesta manhã. Com a batalha vencida, a resposta chega a nós aqui na terra. E qual vai ser a nossa resposta? Versículo 5. Celebraremos com júbilo. A vitória de quem? A minha? Dos meus braços? Celebraremos com júbilo a tua vitória, ó Deus. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Nós vamos levantar nossa bandeira. E a bandeira que nós vamos levantar e exaltar chama Jesus Cristo. Porque esse nome está acima de todos os nomes. O nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que morreu a nossa morte, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Este é o nosso Deus, o nosso Redentor, Jesus Cristo, a nossa bandeira que devemos erguer, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai nos dar a vitória. E nós vamos celebrar com júbilo. Nós falamos quarta-feira, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, outra vez vos digo, Filipenses 4:4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus tudo que está te incomodando, tudo que você está necessitando, tudo que está fazendo você sofrer, através da oração e petições. E a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:4-7. Uau! É tão prático a vida cristã, é tão prático o nosso caminhar aqui na terra. Olha, nós temos uma bandeira a erguer nesta manhã. A bandeira chama Jesus Cristo. Esse Salmos 20 nos mostra que às vezes Deus permite a nossa queda. Mas o fato é, aquele que confia no Senhor não ficará prostrado. Salmos 37, versículo 23 e 24 está escrito. Olha o Salmos 37 de novo em conexão com Salmos 20. Salmos 37, versículo 23 e 24 está escrito. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Lembra de Isaías 41:13? Deus disse, não temas, eis que eu te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não tenha medo, eu te ajudo. Deus nos segura pela mão e nos coloca de pé. Em Cristo Jesus, nós estamos de pé. Com Ele, celebraremos a vitória do nosso Deus no nome glorioso de Jesus. E vamos erguer a nossa bandeira, que é Cristo Jesus. Oh, amados irmãos, temos a nossa bandeira, que é Jesus. E em nome do nosso Deus, nós vamos hastear essa bandeira dia a dia, em todas situações, em todas circunstâncias, nós vamos levantar nossa bandeira, que é Cristo, nosso Salvador. Bandeira é algo significativo e valioso em uma batalha, não é verdade? Ela é levantada, erguida e levada à frente quando o exército está batalhando. E quando ela é erguida no final, é porque aconteceu uma grande vitória na batalha. Sabemos que a bandeira é usada na maioria dos lugares que frequentamos hoje. Você sabe, nosso Brasil tem uma bandeira linda, verde e amarela, não é verdade? Nosso estado de Minas Gerais tem uma bandeira também linda. Nossa cidade tem uma bandeira. Seu colégio tem uma bandeira. E muitas famílias têm uma bandeira. Mas
Hã? Seu time de futebol. O time, o Galo, tem uma bandeira. O Cruzeiro tem uma bandeira. Cruzeiro tem uma bandeira. Hã? Mas o povo de Deus, nascido de novo, tem uma bandeira única, uma bandeira que nós somos chamados a erguer, porque Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, garante a vitória no nome glorioso da nossa bandeira que precisa ser erguida em nossas vidas, que chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nossa bandeira é Cristo. Em Êxodo 17, olha comigo, Êxodo 17. Êxodo 17. Aqui, o povo hebreu saiu do Egito. 3 dias de caminhada, passou pelo Mar Vermelho. 3 dias depois, chegou em Mara, nas águas amargas de Mara. Deus fez um grande milagre. E logo depois, na frente, aí, Moisés, com o povo hebreu, participou de uma grande batalha. Uma grande batalha. No versículo 15, Êxodo 17. Amaleque vai para a guerra, para a batalha contra os israelitas. E no versículo 15, está escrito: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Depois de 430 anos de escravidão, o povo hebreu foi libertado do Egito e encontrou com Amaleque e o seu exército, que pelejaram contra Israel. Quando Moisés erguia as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Assim, Arão e Hur colocaram Moisés assentado numa pedra e levantaram as suas mãos até o fim da batalha. As mãos de Moisés ficaram levantadas até o fim da batalha. Deus deu a vitória ao seu povo. Moisés então ergueu um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Esta é a nossa bandeira também. Ele guerreará as nossas guerras e por sua graça nós prevaleceremos na fé. Porque o que vence esse mundo é a nossa fé. A batalha está sendo travada nas regiões celestes. A nossa bandeira é erguida aqui na terra, Jesus Cristo. Deus batalha as nossas batalhas, como nós falamos nos últimos cultos, né? De 2 Crônicas 32, 7 e 8, quando Ezequias falou, e Elane leu aqui no culto de domingo passado, né? Ezequias falando para o povo: olha, o Senaqueribe vem contra nós com 185 mil homens, com ele está o braço de carne, a força humana, mas conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear nossa guerra. E o povo cobrou ânimo, e nós sabemos o resultado, o que aconteceu. Em Isaías capítulo 40, também é outro capítulo que eu gosto muito, porque fala sobre Israel, né? Isaías 40 fala da grandeza do nosso Deus, versículo 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças que não tem, ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Uau! Uau! Fantástico, hein, amados? Mesmo quando estamos nas batalhas da vida,
precisamos nos manter de cabeça erguida, sabendo que com nosso Deus seremos sempre a maioria. Às vezes, Deus permite as circunstâncias para que a nossa fé seja provada e aprovada por Ele. Vários homens e mulheres de Deus foram esmagados por diversas situações, mas deram a volta por cima, porque ergueram a sua bandeira, Jesus Cristo, confiando no Senhor seu Deus. E aqui nós vimos em Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam, os que confiam em carros e cavalos, se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé, porque quem nos sustenta é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Isaías 35, versículo 4. Isaías 35, versículo 4. Está escrito: dizei aos desalentados de coração. Desalentados aqui significa fatigados, cansados, sem vigor algum, desanimados, esmorecidos, para baixo. Aí nós lembramos de Jesus em Mateus capítulo 11, 28, quando Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus, a nossa bandeira. E aqui, dizei aos cansados, aos fatigados de coração: sede fortes, não temais, não tenha medo, eis o vosso Deus, que nem se cansa nem se fatiga, não dorme, ele está o tempo todo 24 horas atento às nossas vidas. Olha, nós nos mantemos em pé, porque quem nos sustenta é aquele que é 3 vezes santo, santo, santo. Neste texto aqui de Isaías 35, revela que muitos de nós, filhos de Deus, estamos cansados, fatigados, estressados, emocionalmente. Jesus está dizendo para você e para mim nessa manhã: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, Paulo disse em 2 Coríntios 10, levando cativos todos os pensamentos que não são de Deus a Deus, pela fé. Porque Ele é poderoso para guardar nossa mente e coração em Cristo Jesus. O nosso Deus é quem batalha as nossas batalhas. Ele vai à frente e também na retaguarda, nos protegendo. Deus é a nossa bandeira. Quando confiamos nele, mesmo não entendendo os porquês de muitas coisas, estaremos erguendo a nossa bandeira. A vitória é ele que nos dará. Sejamos firmes em perseverar. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse em João 6,37, todos aqueles que vier até mim, jamais o lançarei fora. Nunca os abandonarei. E Jesus disse em João 10, 28 e 29, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estarei convosco até o final. Oh, amados irmãos, Salmos capítulo 9, versículo 10, está escrito: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome,
porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Está vendo como é que a palavra de Deus, ela fecha? A palavra de Deus, ela é o alimento que nós precisamos para sustentar nossa fé, erguer a cabeça e andar em novidade de vida, como está em Romanos 6, versículo 4. Porque em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus não vai te desamparar. Amém. Nem me desamparar, nem nos desamparar. Quando a nossa bandeira é hasteada, erguida, deve ser motivo de júbilo para as nossas vidas, porque estamos certos da nossa vitória. Uma das maneiras de erguermos a nossa bandeira é exaltando a cruz do Calvário. Jesus Cristo, crucificado e ressurreto a nosso favor. Quando erguemos essa bandeira, feridas e mágoas são curadas em nossas vidas. Ofensas perdem toda a sua força quando nós erguemos a nossa bandeira, a obra consumada por Jesus no Calvário. Todas as mágoas perdem suas forças. Todas as ofensas caem por terra. Todas as feridas são curadas quando nós erguemos a bandeira da cruz do Calvário, a obra consumada por Jesus Cristo, a nossa bandeira. Moisés, com as mãos erguidas, Israel prevalecia. Moisés, com as mãos para baixo, Israel era derrotado. Arão ia segurar as mãos de Moisés. Israel prevaleceu. Aí Moisés disse: o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. E nós erguemos a nossa bandeira. Sabe, João Batista disse, em João 3, versículo 30, João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele, Jesus Cristo, cresça em minha vida e eu diminua. Este é o nosso mastro, a nossa bandeira. Que ele cresça em nossas vidas, em nosso pensar, em nosso agir, em todas as nossas ações. Que ele cresça e que nós nos diminuamos. O que acontece muitas vezes em nossas vidas é que queremos nos levantar sozinhos, independentes de Deus. Queremos glória, honra, e que os outros batem palmas para nós. Muitos de nós estamos nessa manhã querendo palmas para as suas vidas, para as suas atitudes. Quando assim agimos, somos carnais e desviados da fé. E correremos um sério risco de ofender, de machucar pessoas por causa do egocentrismo das nossas vidas. Queremos, às vezes, nos estabelecer através da nossa própria força. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5, parte B. Sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos ter cuidado. O inimigo sempre nos dará um lugar de escape. E o alvo será sempre anular nossa fé. Podemos identificar quem anda assim. Quando encontramos preciosos irmãos que estavam sempre voando com Deus, manejando bem a palavra da verdade, mas de uma maneira ou outra pararam na sua corrida da fé. Desistiram, naufragaram na fé e vivem hoje emburrados na fé, culpando aos outros por suas atitudes carnais. Infelizmente, estão vivendo na sua própria justiça, atacando aqueles que perseveram na fé. E são muitos de nós hoje, nessa manhã, que estamos assim. Não permite que a obra consumada cure as feridas. Não ergue essa bandeira na sua vida. Então, está na hora de nós pararmos e falar: opa, peraí.
Por que eu estou sofrendo? Por que essa ferida está sangrando até hoje? Vamos erguer a nossa bandeira. Vamos erguer Jesus Cristo, a obra consumada por Ele, o sangue precioso derramado na cruz uma vez para sempre, nos purificou e nos purifica eternamente de todos, sabe, pensamentos que não vêm de Deus, todas as obras mortas das nossas emoções, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14. O sangue de Cristo será sempre suficiente para purificar nossa consciência de obras mortas. Hebreus 9, 14. Os que perseveram na fé não desistam. Mesmo que pareça que estão na contramão da vida, como eu falei no início. Estes são os notáveis da terra. Salmos capítulo 16, versículo 3. Está escrito. Salmos 16, versículo 3. Está escrito. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, diz o Senhor. Diz o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus. Ele disse, quanto aos santos que há na terra, e nós fomos declarados santos por chamamento. Olha, os que estão lá, são eles os notáveis, os quais tenho todo o meu prazer, porque nós agradamos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, exercendo a nossa fé, andando na contramão de tudo que é carnal, de tudo que é deste mundo tenebroso, porque nós temos uma viva esperança em nossos corações, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa bandeira dentre os mortos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Jesus é a nossa bandeira. Ele é quem precisa ser exaltado, levantado em cada situação da nossa vida. Talvez você está com uma expectativa essa semana de acontecer um milagre em uma área da sua vida. Ergue a sua bandeira, ergue Jesus Cristo, ergue ele, exalta o nome do Senhor. Fala, Deus, eu não consigo, eu não sei, mas eu creio que o Senhor pode mudar essa situação no início dessa semana. Exerça a sua fé, agrade ao Senhor, porque Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque Salmos 20 disse, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Acontecendo isso diante dos seus olhos, você e eu podemos erguer nossa bandeira também, com júbilo, com alegria, celebrará com júbilo a tua vitória, a vitória que Deus nos dará nas batalhas da vida, nas situações que estamos vivendo hoje, e nós vamos erguer a nossa bandeira, Jesus Cristo, e porque sem Ele nada podemos fazer. Não deixa Satanás anular sua fé. Não permita que o diabo te confunda das suas convicções. Que Jesus cresça em nossas vidas e que nós nos diminuamos. Quando isso ocorre, não vamos viver ofendidos, com mágoas e principalmente não iremos falar mal dos nossos irmãos. Eis-me aqui, Senhor, que tu cresças em minha vida, que os meus pensamentos estejam conectados aos teus pensamentos, para que eu possa experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim sendo, Ele será glorificado em nossas vidas pela fé. Agradaremos o Senhor e Deus Todo-Poderoso. A nossa bandeira será erguida e celebraremos com júbilo a vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Uns caem e ficam prostrados. Nós, porém, nos erguemos. Porque o nosso Deus nos segura pela mão, como nós vimos nessa manhã, e nos coloca de pé em Cristo Jesus, a nossa bandeira. Então, que nessa semana, que Ele cresça e eu diminua. Que Ele seja exaltado em nossas vidas. Que possamos exercer nossa fé
confiando nele. E possamos celebrar com júbilo a vitória que ele nos dará, erguendo a nossa bandeira, que é Jesus Cristo. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou à noite, ou durante o dia, e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para depois, pode ser tarde demais, o momento é agora. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Efésios 2, 8 a 10. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, onde você está e como você está, curva a sua cabeça agora. Ore comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Purifica-me, Senhor. Lava-me. Me faz uma nova pessoa. Me dê um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. E eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ali no privado, fala, pastor, eu orei contigo, eu recebi no Jesus como meu Salvador pessoal. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos erguer a nossa bandeira essa semana? Vamos celebrar com júbilo a vitória que Deus vai nos dar nessa semana? Vamos junto, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos erguer essa bandeira, que ele cresça em nossas vidas e que nós nos diminuamos, que ele seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Vamos celebrar com júbilo a vitória que o Senhor nos dará. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém.